Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que vocês aí me pediram bastante também, hein? Sobre como a gente comprou o nosso apartamento. O Henrique não é muito dos vídeos, né? Ele não gosta muito, mas eu vou tentar puxar ele pra gravar algum determinado assunto aqui com vocês sobre isso. Se vocês quiserem, já deixem nos comentários também algum assunto específico sobre apartamento pra eu tentar trazer o menino pra cá, entendeu? Mas ele não é muito sobre gravar, ele não gosta muito. De qualquer forma, eu vim trazer alguns assuntos aqui pra vocês, explicar como que foi essa questão do financiamento, como que funciona com a MRV e como foi a minha experiência, tá? Quero falar um pouco pra vocês sobre isso, porque assim, tem muita gente que tem muita dúvida, que acha que, nossa, é uma questão que assim, não tem como, não vai conseguir, por exemplo. E é só questão de organização, de planejamento, e dá certo sim, eu acredito que todo mundo consegue. E é isso, gente. Então vamos lá, vamos começar, que eu fiz uma colinha aqui porque eu vou falar algumas questões de valores pra vocês, como que funciona, tá? Vamos lá, vamos do início, né? Comecei a conversar com um contador, que fala? Enfim, o cara que vende, o vendedor dos apartamentos em si. E aí, esse vendedor, ele inclusive é primo do meu pai, mas assim... Enfim, um detalhe aí que não vem ao caso. Mas enviei a documentação pra gente fazer lá uma simulação pra ver se dava certo, se dava financiamento, tá? E aí, deu financiamento, enfim, dá certo. E aí eu só digo pra vocês assim, faça simulações, tá? Mande sua documentação, converse com uma pessoa confiável, uma pessoa... sabe, legal, bacana? Converse, simule, vá atrás, sabe? Pra você... tirar essa dúvida. Ai, será que dá? Ai, acho que não, acho que eu ganho pouco pra isso, não sei o que, não sei o que. Faça uma simulação, primeiro faça. Depois você vê se dá certo pra você se organizar e dar andamento no pagamento, enfim. E aí, na nossa questão foi assim, enviei as documentações, deu financiamento e a gente foi lá pra conversar, ver, escolher qual apartamento e tudo mais. E aí, no caso do residencial que a gente vai morar, tem sacada, e eu queria que tivesse sacada. Tem opção sem sacada, tem opção com sacada, e tem a opção do térreo. O térreo, se eu não me engano, tem com área privativa e sem área privativa também. E aí, um sonho da nossa cabeça sempre foi o último andar, óbvio. E aí a gente pegou no último andar. É uma questão que, assim, eu sempre quis. E com varanda foi a questão de eu querer comprar naquele momento, né? Porque isso foi em 2022 que a gente fechou tudo certinho. Então a gente tava com 20 anos. Acho que de 19 pra 20, nós dois. Porque a gente fez aniversário muito próximo. Foi em outubro e a gente faz aniversário em novembro. Então eu acho que a gente tava com 19 anos e no mês seguinte a gente fazia 20. E aí... fomos atrás disso para conversar, para entender como que seria, como que funciona a entrada, em quantas vezes parcela, quanto ficaria a entrada. Um detalhe muito importante que eu digo para qualquer pessoa que queira comprar. Dá para parcelar a entrada, a MRV faz dessa forma, mas você precisa colocar na sua cabeça que a quantidade de tempo que você vai dividir essa entrada, você precisa colocar na sua cabeça que também entra. Vamos dar um exemplo, que você pegue suas chaves. Vamos supor que você compre na planta. Inclusive é na planta o nosso. Não sei se eu comentei isso, eu acho que não. Você precisa entender que você vai ter, antes de pegar as chaves, juros-obra, que eu não sabia o que era isso. Um valor que você tem que pagar pra Caixa. E esse valor é referente à construção. Enfim. Tipo assim, gente, na minha cabeça não faz sentido, porque você pegaria esse dinheiro e, sei lá, talvez construiria até uma casa. Principalmente assim, do tanto que a gente tá pagando com esse juros-obra. Eles falam que o juros-obra não passa da parcela do seu financiamento. Mas nossa parcela do financiamento ficou alta. Ficou R$ 1.080. A parcela do nosso financiamento. Que
que a gente ainda não tá pagando porque a gente não pegou as chaves. Estamos em maio de 2024. Pretendemos, o que pretendem é entregar o apartamento esse ano de 2024. Quando você pega as suas chaves, automaticamente você para de pagar juros obra. Glória a Deus, graças a Deus. Mas o nosso juros obra tá praticamente no valor do financiamento. Eles falam que não passa. Até o momento realmente não passou, mas tá ali batendo na porta. E aí o que acontece? É um valor alto, entendeu? Por um lado, a gente tá se planejando que a gente vai parar de pagar os juros obra e começar a pagar o financiamento. Vai ficar elas por elas, entendeu? Mas, assim, não é um valor baixo. Chegou ali no 1.000, na casa dos 1.000, já é alto, super alto. Vou também só dar um adendo aqui pra vocês, que vocês precisam fazer simulações com a realidade e vida de vocês, porque é totalmente diferente, tá? O meu irmão comprou também, meu irmão e a noiva dele, no mesmo condomínio que o nosso. E o deles não tem nada a ver, os valores. Os juros obra deles é bem mais baixo. O que acontece, pra vocês entenderem? Conforme a entrada for mais baixa, o valor do financiamento fica mais alto. Conforme a entrada for mais alta, mais baixa fica a parcela do financiamento. E por que eu tô dizendo isso? No nosso caso, a nossa entrada ficou mais baixa e o nosso valor de financiamento ficou mais alto. No caso do meu irmão, a entrada dele ficou mais alta, só que o financiamento dele ficou mais baixo, entendeu? E aí, como o financiamento dele ficou mais baixo e os juros obra, teoricamente, não passa do valor do financiamento, eles pagam bem mais abaixo os juros obra deles do que a gente, entendeu? Então, tem esse detalhe, tá? Isso daí é muito bom a gente ter conhecimento, porque eu não tinha antes de ir atrás de documentação e de entender. Eu também não sabia o que era o juros obra e nem sabia que isso existia. Então, assim, tem essa questão. Outro detalhe importante para falar sobre a entrada, tá? No nosso caso, até quando a gente finalizou lá toda a documentação, que foi em 2022 que a gente assinou o contrato, a entrada eles dividiam até em 5 anos. Eles conseguem dividir em bastante tempo. Isso é muito bom. Mas você precisa colocar na sua cabeça que se você for pagar os juros, a entrada, um por mês, conforme cada mês, janeiro você paga janeiro, fevereiro, março. Se você não for juntar e pagar um monte de uma vez, você precisa entender que esse valor ele vai ter um reajuste, que assim, no meu ponto de vista é um juros, um reajuste. Só para vocês entenderem, tá? Nós começamos a pagar R$678, 678,43. A gente começou a pagar a entrada com esse valor que foi o combinado lá na hora que assinou o contrato. Ninguém falou de reajuste de boca. Óbvio que se a gente tivesse lido certinho o contrato, e eu não li o contrato certinho, tem uma passada de olho, assim. Provavelmente eu acharia isso, sobre isso, tá? Então não dá pra falar que ninguém falou, porque o contrato tá lá na sua cara, você tem que ler e entender tudo. Você tem que, às vezes, entender palavras que não é do seu vocabulário. Cláusula, não sei das quantas, entendeu? Então, pode acontecer. Hoje, isso foi em janeiro de 2023, estamos em maio de 2024. O nosso reajuste já está em 706. A gente começou com 678, foi o que tinham passado pra gente. Já tá 706. Ai, Brinda, por que você não vai lá, não conversa, não sei o quê? Porque tá errado. Passaram uma coisa e vocês estão pagando outra. No aplicativo ele parece como reajuste. Eu tenho certeza absoluta que no contrato eles falam sobre isso. Então, assim, não dá pra você também ficar brigando. Outra coisa, porque eu tenho certeza que se você for atrás pra brigar, eles vão falar, é só você ter lido no contrato. Aí você vai fazer o quê se sua assinatura tá lá? Outra coisa também, esse reajuste ele vai aumentando, né? Graças a Deus, eu e o Henrique, a gente pagou muitas parcelas antecipadas. A gente financiou lá a entrada em 5 anos. Porque até então, é esse valor. Deixa eu ver se tem o valor aqui que eu marquei pra vocês. 46 mil. Entrada, 46.148. A gente divide em até 5 anos. Vai ficar tantas parcelas de 678. Só que esse valor ele vai aumentando. Por quê? Porque tem um reajuste, que ninguém avisou. Mas provavelmente tá escrito no contrato. E aí, esse valor ele vai aumentando, vocês perceberam, né?
de 678 para 706, já aumentou mais de 20 reais, 25, 27, acho que é mais ou menos isso, pela minha conta de cabeça. E se você for pagando certinho, era pra esse valor, tipo assim, como que eu posso dizer pra vocês? Se você for pagar isso em 5 anos de verdade, eu imagino que no último ano vai ter muito reajuste. Tipo, se em 12 meses, vamos supor aí que são 12 meses, é um pouquinho mais, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, uns 15 meses. Se em 15 meses aumentou por volta de 25 reais, o que seria 5 anos? 50 reais? Mais? Sei lá, 70? Entende minha lógica? Não sei se vocês estão entendendo. Mas tem essa questão que você precisa pensar. Graças a Deus, eu e o Henrique, a gente conseguiu antecipar. De 5 anos, a gente já pagou 4. Estamos no último ano, lá no que a gente tá pagando, graças a Deus. Mas tem essa questão. Então, fique esperto com isso. Sempre faça suas contas, o seu planejamento, tendo uma margem, gente. Uma margem que aquilo pode aumentar um pouquinho, entendeu? Então, assim, a gente fechou lá, assinou o contrato em outubro de 2022 e tava com uma promoção lá, tipo um negocinho assim pra você comprar, que se você fechasse em outubro de 2022, você começava a pagar a entrada em janeiro de 2023. Então a gente fez dessa forma, começou a pagar em janeiro e vai de janeiro de 2023 até janeiro de 2028. Graças a Deus lá a gente tá pagando já em 2027, porque a gente antecipou muitas parcelas, graças a Deus. Que mais que eu preciso dizer pra vocês sobre isso? Tem essa entrada, os juros obra e o valor do financiamento, igual eu disse pra vocês. Se você comprar na planta, quando você pegou a chave, você para de pagar os juros obra e continua pagando o seu financiamento. E aí vem uma questão que você precisa fazer a conta aí pra você. Você precisa entender que se você dividir em 5 anos a entrada, for pagando certinho, mês a mês, sem antecipar parcelas, você precisa entender que quando você pegar as chaves, você vai ter financiamento, entrada, condomínio. Isso vai ser o básico do obrigatório. Fora se você for morar e mudar e comprar alguma coisa, e vida, e comer, e enfim. Esse daqui é o básico que vai ser obrigatório, entendeu? Então você precisa colocar isso na sua conta aí e ver se casa, se dá certo, entendeu? Pra você não se complicar. Então são coisas que eu fui entendendo, fui captando nesse tempo e consigo trazer aqui um vídeo de conhecimento mesmo pra vocês. Mais pra vocês abrirem os olhos nisso. Porque, tipo assim, nossa, minha entrada ficou em 30 mil, por exemplo. Ai, eu vou pagar 30 mil em 5 anos, vai dar tanto. Tá bom. Não sei quanto que vai ficar essa parcela, porque eu não vou fazer uma conta agora também. Aí o meu financiamento ficou tanto. Entendi. Aí chega lá na frente, você tem o seu financiamento, a sua entrada, porque você foi pagando mês a mês e não antecipou nenhuma parcela, mais o seu condomínio, entendeu? E mais vida, caso você queira ter também. Por isso que precisa colocar tudo isso na ponta do lápis e realmente ver se compensa. E o último detalhe que eu vou falar nesse vídeo sobre dinheiro, assim, e coisas que dá pra ter, é o kit acabamento. O kit acabamento, que eu não conhecia também, fui saber depois, são coisas básicas de cozinha, banheiro, piso, padrões que eles disponibilizam, mas eles disponibilizam na planta até determinado tempo. Porque passou daquele tempo, por exemplo, eu e o Henrique compramos em outubro de 2022. Se eu não me engano, a gente fechou o kit acabamento em dezembro de 2022. Meu irmão e minha cunhada compraram ali em 2023, acredito que por volta de março ou abril. E aí eles já não poderiam ter mais o kit acabamento, porque era até determinado mês pra fechar, né? Porque eu imagino que aí eles têm que fazer a compra, aí tem que chegar, pra fazer a instalação. Então eles não conseguem estender esse prazo. E aí, eu e o Henrique conseguimos pegar dentro do tempo ainda pra fazer. A gente fez algumas modificações, que foi o piso da cozinha, da sacada e do banheiro. A gente colocou um piso cinza, vinha um piso branco meio manchadinho assim, que a gente não gostou tanto. A gente também colocou pisos até o teto da cozinha e do banheiro.
E eu acho que foi isso. A gente não mudou pias, a gente não mudou parede do banheiro. Tem uma parede lá que era a parede do chuveiro, assim, que você podia modificar. A gente não alterou. E eu, se eu não me engano, foi só isso que a gente fez de alteração. Porém, isso tudo ficou em R$3.365. E esse valor era à vista. Se fosse parcelado, dava pra parcelar, mas tinha juros. E aí a gente fez as contas na época, que se eu não me engano foi em dezembro de 2022. E aí a gente falou, não, vamos pagar à vista mesmo, porque não compensa com os juros que vai ter. E graças a Deus a gente conseguiu também. Enfim, gente, muitas coisas, muito dinheiro envolvido. Sinceramente, com tudo que nós estamos vivendo, e comparando até com a gente, com o meu irmão, que, como eu disse pra vocês, o deles, o financiamento ficou mais baixo e tudo mais, só que a entrada ficou mais alta. Se você tem dúvidas, tipo assim, o que é mais barato, casa ou apartamento? Eu não consigo te dizer muito bem o que é mais barato. Porém, eu achava que era apartamento. E tem muito dinheiro envolvido no apartamento. Esse negócio dos juros obra aí, tipo, sabe? Se você juntar todo esse dinheiro, sério, você constrói uma casa, se financia lá pela Caixa mesmo e constrói uma casa bacana. Então, assim, a nossa questão é que a gente sempre quis apartamento. Mas em questão de, tipo assim, entre casa e apartamento, eu acho que casa eu vou ter mais privacidade, nananana. Entendeu? Então pense bem sobre isso, porque realmente é muito dinheiro envolvido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu posso fazer um outro vídeo sobre esse assunto também. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo, tá bom? Tem bastante informação aqui bacana. E eu acho que deu pra entender, tá? É isso. Um beijo, deixa o seu gostei. Até o próximo vídeo e tchau!